Nossa sociedade está em constante progresso e a chave para isso é a conectividade, que tem se mostrado cada vez mais importante em nossas vidas. Temos a inclusão digital como objetivo, porém isso requer uma modernização das legislações municipais e regulamentos do nosso país para que isso possa se tornar realidade. Hoje, existem cerca de 300 leis municipais que dificultam ou impedem a instalação de novas antenas. Só para se ter uma ideia, atualmente as operadoras possuem mais de 4.000 pedidos de licenciamento aguardando as prefeituras. E esse problema se tornará ainda mais crítico com a tecnologia 5G, que precisa de 5 a 10 vezes mais antenas do que as tecnologias atuais. Houve avanços com a Lei Geral de Antenas numa atuação conjunta do Governo Federal, do Congresso Nacional e da Anatel, mas é preciso um esforço ainda maior para que se alcance o que é necessário para a expansão da infraestrutura lá na ponta, nos municípios. Além da legislação, é preciso avançar também em uma reforma tributária ampla, pois o Brasil é campeão mundial em tributos de telecomunicações e quase metade do valor da conta do usuário é formado por impostos. Só no ano passado foram 60 bilhões de reais recolhidos. E o mais preocupante é que em casos como os fundos setoriais, muito pouco do que se arrecada é utilizado em projetos do setor. Parcerias e grandes esforços se fazem necessários para que se possa levar a conectividade a um número cada vez maior de pessoas e para que ela seja acessível a todos os brasileiros, de norte a sul do país. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 11º webinar do Painel Telebrasil, que nesta tarde nós iremos tratar dos assuntos de autorregulação, RegTech e modernização regulatória. Nesse webinar a gente conta com a minha presença como moderador e também palestrante, com Marcelo Ribeiro da KPMG, sócio-diretor de consulting e regulatório da KPMG, a Jaqueline Lopes, diretora de Relações Institucionais da Ericsson, e a Carla Crossara, superintendente executiva da Anatel. Os caminhos para um ambiente regulatório mais flexível e adequado ao processo de transformação da economia passa também pelo uso da tecnologia, por autorregulação e pela revisão das regras atuais. Estes são os temas deste webinar. E já de início eu passo a palavra para a apresentação, para a fala inicial do Dr. Marcelo Ribeiro. Obrigado, Bicalho. Doutor, aí vocês... Mas obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar a organização do evento, em trazer para o painel um tema tão relevante, desafiador e inovador como esse. E agradecer pela oportunidade de estar debatendo com a Carla, a Jaqueline e com você, Bicalho. Nós, da KPMG, a gente entende, né, que a regulação sempre foi determinante para o sucesso dos negócios, ganhando cada vez mais estratégia e relevância estratégica e espaço na agenda dos conselheiros, presidentes, líderes da sociedade. E sendo assim, a gente acabou realizando um estudo, né, que foi intitulado de Inovação Estratégica Regulatória RegTechs, que tinha como principal objetivo realizar um mapeamento das RegTechs brasileiras, né? O mesmo ele foi realizado pela KPMG, em conjunto com o Distrito. O Distrito é uma organização onde atua como uma plataforma independente, aberta e utiliza inteligência artificial e data-driven. Esse estudo ele foi dividido em 3 capítulos, mas eu vou acabar me aprofundando mais no capítulo 1 e 2. E as startups selecionadas foram com base em um trabalho de pesquisa e consulta aos bancos de dados de startups proprietários do distrito, mas também a gente acabou realizando consulta em fontes abertas e informações públicas do governo. As startups elas foram examinadas individualmente, né, para verificar a sua adequação ao tema do estudo e aos critérios de seleção estabelecidos inicialmente na coleta de dados, sendo que a gente
gente colocou como sendo dos pilares é ter inovação no centro do seu modelo de negócio, e aí é por meio da utilização de novas tecnologias ou em sua proposta de valor, obviamente. Estar em atividade no momento da pesquisa, isso foi verificado por meio de páginas disponíveis na internet e atividades em redes sociais. Estar em operação, ou seja, não ser somente um projeto de ideação e oferecer seu produto e serviço aos mercados para a geração de receita. Ter sede ou presença no Brasil e, por fim, ser uma regtech, né, que consiste em startups que utilizam tecnologia para monitorar movimentos governamentais, auxiliar empresas e se adequarem ao cumprimento das leis, regulamentos e outras normas regulatórias. Eu vou agora dar o share da apresentação, e aí eu vou passar rapidamente por ela, para a gente não perder. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Vamos lá. A gente categorizou as startups em alguns segmentos. Então, tem um segmento cross-setorial, envolve mais de um segmento. Financial Services, Healthcare e Life Science, Power Utilities, Oil and Gas e Telecomunicações e Mídia. O que a gente mapeou? A gente conseguiu mapear 309 startups, sendo que a maioria delas, 68%, estão dentro do cross-setorial, ou seja, elas acabam trabalhando para mais de um setor. Os demais setores, o segundo maior setor foi o de Power Utilities, com 13,9%, em seguida por Healthcare, com 8,1%, Financial Services com 6,8%, e em seguida, finalmente, Telecomunicações e Mídia com 4,2%. Aqui um pouco do mapa do que a gente visualizou das startups que atendem regtech no Brasil, né, para esses setores. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma, porque depois do estudo a gente compartilha com vocês. Mas o que mais destaca é que a concentração, de fato, ele se concentra mais no Sudeste, com 66% das startups, em seguida pelo Sul. São Paulo, obviamente, ele acaba concentrando a maior quantidade dentro do Sudeste, com 49%, e no Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão muito próximos ali. O que aconteceu de boom de novas startups nos últimos anos, né? Isso aconteceu muito entre 2013 e 2017, né? E aí, muito em virtude do movimento e dos setores, né? Mas a gente começou a perceber que teve uma queda, só que essa queda não foi uma queda na taxa de fundação das novas startups, mas porque a gente acredita, né, que pode ter sido reflexo da dificuldade da gente encontrar novas empresas, novas startups na nossa pesquisa, porque elas estavam na fase de ideação ainda, né? Então, o que a gente falou, a gente pegou as startups que já estavam no modelo de negócio já estruturado. E o que a gente viu é que, de fato, as pequenas são a maioria, ou seja, mais de 80% das regtechs não chega a ter 20 colaboradores. Startups com mais de 100 colaboradores são minoria, com apenas 3% de todas as categorias. E é dentro das categorias que mais que a gente percebe isso, está dentro do cross-setorial e Healthcare, Life Science, que mais empregam dentro das startups. Quando a gente fala de modelo de negócio, o B2B ele é o modelo de negócio mais utilizado por elas, né? Em seguida vem o B2C. E quando a gente fala de faturamento, o faturamento deles ainda está no estágio muito inicial, ou seja, eles estão entre até 360K e dentro de 360 a 5 milhões de reais, né, em um ano de faturamento. Então, vocês percebem que 71%, 5% está nesse faturamento de até 5 milhões de reais. Quando a gente pega o perfil dos sócios, né, a gente entende que é um perfil composto por 2 ou 3 sócios, com idades entre 35 e 45, possuem ensino superior, mas o que a gente percebe é que realmente ainda há uma grande disparidade entre os sexos, ou seja, são cerca de 5 homens para cada mulher na sociedade. Quando a gente fala de regtechs e startups, a gente também precisa falar do ecossistema, né? E a gente também fez esse mapeamento. O que é o ecossistema de startups?
são os fundos de venture capital, né, os investidores, as aceleradoras, as incubadoras, né, o grupo de pesquisa, os reguladores, o parque tecnológico e as associações. Quando a gente fala de incubadoras, eu vou entrar um pouco aqui, mas eu não vou entrar no detalhe. Aqui estão as incubadoras que a gente conseguiu trazer, que fazem o desenvolvimento de RegTechs e GovTechs, né? Mas acho que o principal aqui é a gente trazer as aceleradoras, né? A gente pode perceber que são 5 grandes aceleradoras que estão nesse contexto. A primeira, a Termísia, com 5 startups que ela conseguiu acelerar, a Wire com 4 e a Inovabra, e a Oxigênio, a Startup Farm, com 3 startups em seguida. Eu acho que é importante destacar também os investimentos que foram coletados durante a pesquisa. E aí eu acho que é importante aqui a gente ver que os investimentos em RegTechs no mundo, e aí depois a gente vai ver um pouco no Brasil, elas são muito consideráveis, né? Para vocês terem uma ideia, nos últimos 6 anos, foram movimentados mais de 18,1 bilhões de dólares em RegTechs, e com 1.071 rodadas de investimento. E em 2019, vocês podem perceber que realmente teve foi um ano muito maior de investimento. E aí, quando a gente fala de unicórnio pelo mundo, quando a gente fala de RegTechs, de fato, os Estados Unidos é o que mais concentra hoje a questão de RegTechs. Em segundo lugar, a Ásia, né, e a China. E aqui falta uma consideração importante, né? A América Latina não possui nenhum unicórnio em RegTechs. Ou seja, há uma grande oportunidade aqui para as empresas começarem a inovar e começarem a trabalhar com essas RegTechs. Quem que mais investiu nesses unicórnios, né, e aí pelo mundo, né? Foi a Cell, a Insight Partners, a Goldman Sachs, Andreessen Horowitz e a Tiger Global. E aqui foram os maiores deals, né, que a gente conseguiu trazer para a pesquisa, que são números bem significativos, 400 milhões, da Databricks, Verafin, 387 milhões, ou seja, são números muito relevantes que realmente as RegTechs estão começando a tomar corpo no mundo como um todo. Aí você pega os Estados Unidos, também, como a gente tinha falado anteriormente, os Estados Unidos é, de fato, onde os unicórnios têm aparecido de RegTechs, ou seja, eles investiram 9,4 bilhões entre 2014 e 2019, com aporte de 562 aportes. E aí, quando a gente pega o Brasil hoje vem começando a trabalhar com essas RegTechs, foram investidos nos últimos anos 100 milhões de reais, né, e em 2019 teve um investimento mais parrudo, né, de 68 milhões de reais. E aqui estão as transações que a gente conseguiu coletar, né, a Neoway, em 2017, teve um aporte de 45 milhões, a Conta Azul, 30 milhões, e outras mais. Então, aqui é importante vocês perceberem que, de fato, as RegTechs estão começando a entrar nesse movimento e no setor aqui no Brasil, né? Aqui algumas aquisições também que a gente conseguiu trazer, ou seja, a Neoway conseguindo adquirir a Legal Labs, a Quality Software adquirindo a Tech Supply, a Xmuta adquirido pela Easy Cars, ou seja, o movimento também de aquisição está acontecendo no mercado de RegTechs. E eu também não poderia deixar de trazer a questão dos GovTechs, que foi uma pesquisa também que a gente acabou trazendo para o capítulo 2, mas aqui é muito rapidinho para a gente passar rapidamente. A gente acabou categorizando elas em 2 grandes categorias, eficiência na gestão pública e na comunicação com o cidadão. A gente conseguiu capturar mais ou menos 51 RegTechs, e a maioria delas está na eficiência da gestão pública, vocês vão poder notar aqui, e estão principalmente na questão de cidades inteligentes, né? Elas estão espalhadas pelo Brasil, como as RegTechs, mas, obviamente, mais no Sudeste e no Sul, como vocês podem perceber. Elas empregam mais de 700 pessoas e têm um número médio de 16,4 colaboradores. E aí, como também comentado das RegTechs, as GovTechs ainda estão naquele modelo de faturamento ainda no início, né? Ou seja, a gente tem um caminho longo ainda para destravar essa questão das RegTechs e da GovTech, mas, ao mesmo tempo, a gente está percebendo que está começando a se ter novas empresas, novas startups sendo criadas aqui no Brasil. Bicalho, era isso. Passo a palavra para você e obrigado.
Obrigadão, Marcelo. É super legal, assim, como diretor de regulação e autorregulação da Connex agora, ver essa quantidade grande de ferramentas mesmo, que podem ser utilizadas e empregadas para monitoramento da regulamentação e de tudo que está acontecendo, inclusive dessa parte de governo também das GovTechs. Vou passar a palavra agora para a Jaqueline Lopes, da Ericsson, para falar um pouco sobre a tecnologia também empregada na regulamentação e nos modelos regulatórios. Vai lá, Jaque. Muito obrigada, Bicalho. Boa tarde a todos. Primeiro, começo parabenizando pela realização deste importante evento no âmbito aqui do painel Telebrasil, cumprimentando não só você, Bicalho, mas também meus colegas, a Carla e o Marcelo. Muito interessante aprender com vocês e continuar debatendo esses temas para que a gente construa em conjunto. Nesse sentido, eu queria começar brevemente com uma apresentação sobre a Ericsson. A Ericsson é pioneira de 5G de tecnologia no mundo, e essa situação ela não é diferente aqui no Brasil. Nós estamos estabelecidos há quase 100 anos, com fábrica há 65 anos aqui no país. Desta fábrica foi lançada a primeira linha de 5G, não só no Brasil e na América Latina, mas no Hemisfério Sul. Nós exportamos 40% da nossa produção dessa fábrica no Brasil, mas não é só isso. Tem um outro tema muito importante para a modernização regulatória, que é a inovação. A inovação está no DNA da Ericsson. Nós investimos cerca de 100 milhões por ano aqui no país e temos também um centro de P&D localizado aqui. E começo mencionando justamente sobre esse tópico, porque o objetivo da modernização regulatória é habilitar a inovação e o crescimento econômico. E, nesse sentido, nós observamos que houve importante avanço. Por exemplo, há um índice global, o Global Innovation Index, que apontou que nos últimos 2 anos o Brasil subiu algumas posições nesse ranking, ou seja, nota-se que nós conseguimos melhorar. Porém, podemos em conjunto fazer mais. E nesse sentido, também temos a inovação habilitando o crescimento econômico. Para usar um tópico homenageando um fato importante dessa semana, que ontem nós tivemos a publicação do edital do 5G, a tecnologia do 5G, ela trará em receitas ao Brasil, até 2030, 153 bilhões em receitas adicionais, de reais em receitas adicionais. Nós observamos o quão importante isso é para contribuir para o nosso desenvolvimento econômico. Só que essas novas tecnologias, elas têm um desafio. O desafio é como modificar os paradigmas regulatórios que já existem. Nós temos aqui 3 importantes pilares nesse sentido. O primeiro são as fronteiras transnacionais. E aqui nós observamos a importância da padronização em âmbito global. Isso acontece em diversas esferas. A Ericsson tem posições de liderança aqui em organismos como o 3GPP, também participa em liderança em posições no âmbito da CETEL, da ITU, que são órgãos transnacionais. E essa padronização, ela contribui para melhorar a performance, a segurança e, por fim, vai trazer mais previsibilidade para os investimentos. Então, em um ambiente cada vez mais conectado que nós temos e sem fronteiras, é muito importante que essa padronização ela continue sendo estimulada. Mas nós sabemos que adaptações são importantes também. E, nesse sentido, conectarei mais adiante com o próximo pilar. O segundo pilar é a velocidade da inovação muito superior à modernização regulatória. Achei interessante que, logo antes do nosso painel, eu estava observando alguns dados, e fico aqui com o exemplo da lei de antenas. Com o 5G, nós teremos uma demanda de até 10 vezes mais sites.
E o avanço da tecnologia, a chegada do leilão, vai ampliar muito a escala dessa tecnologia. É importante que todas as regras, incluindo a parte da legislação de lei de antenas que tivemos avanços recentes, elas estejam harmônicas e elas possibilitem cada vez mais o avanço da tecnologia. Então, a modernização regulatória, ela habilita esse avanço. Para ficar em um exemplo, dependendo do grau de atualização, você pode ter a chegada do 5G coexistindo com uma legislação que poderia ser do período 2G. Então, como que nós poderemos trabalhar para que isso cresça na velocidade necessária dessa modernização regulatória? E aí nós temos o terceiro ponto. O terceiro pilar, ele diz respeito à transversalidade da inovação e da tecnologia. Cada vez mais, usando novamente aqui o exemplo do 5G, nós não estamos restritos ao segmento de telecom. O 5G ele habilita diversos setores. Nós observamos um aumento de demanda de conectividade por vários segmentos, entre 65% e 85%, passando na parte de indústria, agricultura, segurança, saúde, dentre tantos outros. Porém, esses outros segmentos, eles possuem necessidades que precisam também ser harmonizadas com as realidades de telecom, ou seja, não só a parte de modernização regulatória da infraestrutura, mas que outros mecanismos precisam ser ajustados para que os usuários finais consigam se beneficiar da tecnologia. Podemos falar aqui de simplificação regulatória, de janelas únicas, por exemplo. Esses aspectos, eles são muito importantes. Com isso, nós observamos que o diálogo entre todos esses atores, entre o setor privado, entre os órgãos públicos, associações, organismos internacionais, ele é fundamental, porque a velocidade da inovação, para que a modernização regulatória consiga acompanhar tudo isso, ela depende justamente desses debates promovidos aqui nas diferentes esferas. Isso vai permitir também, quando falamos de padronização global, que eventuais ajustes sejam feitos na medida em que permita a previsibilidade para novos investimentos. Por isso, estamos falando aqui para fomentar além de regular, ou seja, quais são as medidas que, de forma coordenada, dialogada entre os setores, nós podemos utilizar a modernização regulatória para alcançar o crescimento econômico e benefícios para toda a sociedade. Beleza, Jaque, muito obrigado. Eu acho bastante interessante essa visão da velocidade da inovação e da regulação, o que me faz pensar muito na minha época de Anatel também, onde a gente tinha uma dificuldade enorme de acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos, e aí foi feita a opção por uma simplificação regulatória. Já que você não consegue acompanhar, o ideal é você tirar a regulamentação ou reduzir a regulamentação para que isso não atrapalhe na inovação. Eu acho que é uma coisa que está dando certo na Anatel. Vou passar agora para a fala inicial da Carla Crossara, da Anatel, que vai comentar um pouco dessas observações aqui. Olá, Carlinha. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço imensamente o convite, né, da organização do evento, já parabenizando pela iniciativa, sempre com temáticas extremamente atuais, extremamente importantes, né, para o nosso momento. E nesse sentido, Bicalho, eu vou começar agora a compartilhar a apresentação. Vamos ver aqui. Não sei se todos já estão visualizando a apresentação, ok? Ok, Carlinha. Ok, obrigada. Bom, vamos lá, né? Depois dessa tarefa
complicada, né? Depois de fala de Marcelo, da Jaqueline, vamos então dentro da parte exatamente da agência reguladora, o que nós, né, dentro da agência da Anatel, estamos enxergando como possibilidades, né, como perspectivas de modernização regulatória. E aí eu não aguentei e trouxe esse slide, né? Eu acho que é uma questão de cultura, né? E cultura não mudamos de um dia para o outro, né? Ela é construída, e aí eu trouxe alguns excertos, né? Ela é aprendida de geração em geração, contrastam com a natureza, o comportamento natural, aprendidos e desenvolvidos. Então, acho que isso é importante para a gente ter em mente que não é um passo a passo, é um trilhar, né, que a gente vem, então, modernizando em termos regulatórios a agência. E nesse trilhar, né, em termos regulatórios e levando em consideração todo esse ambiente, né, de regtex, de modernização, de vários mecanismos, né, e várias ferramentas, né, tecnológicas a serem utilizadas, a gente se pergunta, né, como é que a gente pode fazer mais gol com o mesmo time? Né? Porque, na verdade, a gente tem um time relativamente estável em termos numéricos, em termos qualitativos, inclusive, mas todo esse cenário, né, eu diria, de revolução tecnológica, ele tem que nos auxiliar nesse sentido. E aí a gente, fazendo essa anamnese regulatória, a gente pode trazer alguns insights sobre estrutura, foco estratégico, dados sistematizados e evidências, fardo regulatório e atuação fiscalizatória. É um pouquinho, né, do que a gente vai conversar aqui. Como que a gente modernizou a agência de uma maneira bastante significativa. Parecem pequenos passos, mas eles constroem passos seguros e passos bastante sólidos para a gente ir construindo um futuro bastante ágil, de dinamismo, de eficiência da agência. Nós temos 100% hoje dos nossos processos tratados por meio do sistema eletrônico de informações. Isso facilita a nossa capilaridade, facilita o nosso acesso e facilita também o nosso dia a dia. Especialmente aí vemos, né, dentro desse momento, né, de pandemia, diversos órgãos trabalhando, né, de forma remota, inclusive a Anatel é um deles. Então, essa ferramenta facilitou e muito o nosso dia a dia e nosso contato com nossos administrados. Temos também uma transparência dos dados setoriais. Isso também foi um trabalho bastante dedicado dos nossos técnicos de construir toda uma estrutura de governança, né, desses dados, porque temos que ter dados confiáveis, dados seguros, dados sistematizados dentro da agência e muito transparentes, tanto para o público interno quanto para o público externo. Então, hoje nós temos um painel de dados da agência bastante estruturado, né, com dados, inclusive a maioria deles, dados em formato aberto, né, para consumo pela sociedade e pelos estudiosos também. Temos aí, na parte da regulamentação, né, toda uma reestruturação em termos de estrutura da agência, né, onde tivemos uma centralização das iniciativas regulamentares em uma área única, o que isso facilitou exatamente toda essa construção do mindset, né, toda uma construção bastante uniforme, né, diante de todos os serviços em que a agência regula, diretrizes, né, para a melhoria da qualidade, da consistência regulatória, a institucionalização do AIR, o que também facilita em termos de legitimação, né, de todas os nossos regulamentos, a consulta e audiência pública para debate com a sociedade, um planejamento também a longo prazo, todo alinhado e integrado, né, nas várias vertentes da agência e extremamente concentrados em objetivos de resultado do nosso plano estratégico. Nos focamos, e aí o Bicalho já deu o nosso spoiler em relação à simplificação regulatória, que é isso, acho que o grande papel nosso como agência reguladora, especialmente nesse momento, né, de dinamismo e de extrema velocidade dos acontecimentos do setor, nosso papel é não sermos entrave, sermos, ao contrário, catalisadores de todas essas inovações tecnológicas,
mas sempre com um olhar muito atento. Então, para isso, em termos regulamentares, né, optamos por essa simplificação, né, e consolidação por temáticas também, até para facilitar o entendimento, né, de todos os nossos regulados. E, por fim, além da simplificação, a otimização da nossa regulamentação via o que nós chamamos, né, intitulamos como projeto de guilhotina regulatória, mas não é só um simples corte, muito ao contrário, é um corte otimizando e verificando toda realmente a necessidade daquela disciplina em termos regulamentares. Nesse sentido, assim, a gente tem esse panorama em que já tivemos 750 resoluções editadas pela agência e temos uma perspectiva, né, ao final de todo esse projeto, de termos em torno de 88 normativos vigentes, né, diante dessa premissa de simplificação, de consolidação e de otimização de todo o arcabouço regulatório. E aí, passando para um outro tema que conversa muito com essa postura, né, de sermos catalisadores, né, de inovações, nós tivemos a tomada de subsídios pública, né, mediante a consulta pública 65, exatamente já consultando a sociedade sobre a questão do sandbox regulatório. Né, a gente sabe que existem modelos de negócio dos mais diversos e dos mais disruptivos e inovadores, e a agência não quer deixar que esses modelos de negócios sejam impedidos, né, de serem exitosos dentro do nosso setor. Então, por isso, nós fizemos essa consulta pública em relação à possibilidade e à construção de um caminho para a prática do sandbox regulatório pela agência. Temos, mais do que nunca, agora já com o regulamento aprovado, né, a prática da fiscalização regulatória, porque, mais uma vez, eu acho que é um momento de termos sempre, e por que não também na parte do acompanhamento da agência, foco em resultados, seja via fiscalização regulatória, seja via autorregulação, regulação via, né, também a corregulação. Então, estamos abertos a todos esses formatos, desde que eles se mostrem extremamente eficazes e eficientes em termos de resultados rápidos e resultados eficazes também para toda a sociedade e para o nosso setor regulado. Acho que é isso, Bicalho, temos aí um longo debate, tentei ser bastante breve, apesar de a gente poderia conversar aqui bastante sobre vários tópicos, mas eu fui bastante breve. Obrigado, Carlos. É realmente muito legal a gente ver o estágio que a gente conseguiu chegar depois de, acho que, 6, 7 anos, está sentado trabalhando nessa simplificação regulatória, e agora a gente já vê, às vezes, como um sandbox. Possam ser implementados. Essa é música, realmente, principalmente em relação ao RGC, ao consumidor. Bom, agora eu vou fazer uma para falar um pouco da atuação uns 2 anos atrás, desse sistema que é chamadas de telemarketing. Vou apresentar aqui, deixa eu passar de uma vez aqui. Pronto, eu acho que estão todos... Peraí. Pronto. Que não deu certo. Agora a gente
Esse é o modelo, essa é a estrutura do modelo de autorregulação que a gente está vendo, a gente construiu assim, nos últimos anos. Você tem signatários formados o sistema de esse conselho de signatários aprova a indicação dos membros do conselho de autorregulação. O conselho de autorregulação funciona muito parecido com o conselho de aprova normativos, delibera sobre processos disciplinares, e ele é composto, além das prestadoras representadas, ele é composto também por independentes, né, por conselheiros independentes que têm alto renome aqui no Brasil, principalmente relacionados a atendimento consumidor. Então, esse é o modelo de autorregulação, e dentro a gente tem esse conselho que aprova os normativos e delibera sobre os processos disciplinares também. E embaixo a gente tem uma estrutura ampla de participação de toda a sociedade, como o Brasilcom, os Procon, o Senacom e a Anatel, nas discussões dos comitês setoriais e no grupo de trabalho, de onde são elaborados pelo Conselho de embaixo. Bicalho, o seu microfone parece que está falhando um pouco. Se você puder verificar a conexão dele, ou se ele for a bateria, colocar no microfone do computador, porque ele está falhando bastante insistente. Espera aí. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou? Eu acho que ele é sem fio. Se ele for sem fio, ele deve estar falhando. Agora tá bom, Samu? Tá ouvindo? Tá dando para ouvir. Tá um pouco abafado longe, mas dá para ouvir. Mas é... Pronto, voltei para a apresentação aqui. Então, essa é a estrutura de governança do sistema de autorregulação, um modelo que foi embasado no modelo de autorregulação bancária, que é implementado pela FEBRABAN. E aqui a gente tem toda a evolução do processo. A gente teve lá em 25 de março de 2019, uma carta compromisso das empresas enviada para a Anatel sobre telemarketing, uma série de compromissos. Logo em julho de 2019, já foi criado a listagem de bloqueios Não Me Perturbe. Depois, em dia 25/9, foi assinado o primeiro normativo, que é o normativo de telemarketing, a primeira resolução feita dentro do ambiente de autorregulação. A gente teve o setor bancário aderindo a Não Me Perturbe em 1º de janeiro de 2020, e aí a gente teve, em 11 de março de 2020, o lançamento do SART, exatamente na época da pandemia. A pandemia, logo em seguida, o lançamento do SART começou, o que trouxe uma série de dificuldades para a gente. Aí a gente fez a instalação do Conselho de Signatários, depois a gente fez a instalação do Conselho de Autorregulação, já com todos os conselheiros independentes também, e de lá para cá já foram mais de 140 reuniões realizadas pelos grupos de trabalho e pelos comitês, dos quais produziram, além do normativo de telemarketing, o normativo de atendimento e ofertas, e mais recentemente o normativo de cobrança. Então, a gente vê que o trabalho tem evoluído bastante nesses últimos anos. Agora, Bicalho, você... Vou te interromper. Nada, sem problema. Cara, em julho de 2019, como eu disse, foi criada a plataforma Não Me Perturbe como um mecanismo de bloqueio das chamadas de telemarketing, ou seja, para todos os usuários que não quiserem mais receber chamadas de telemarketing vindo das teles, basta você fazer um cadastramento nessa plataforma. E e foi totalmente pioneira no setor de telecomunicações, uma iniciativa que não tem uma linha de regulação feita pela agência reguladora e totalmente feita
pelas empresas, né? É um pioneirismo no setor de telecomunicações essa iniciativa. Além disso, a gente teve também a adesão do setor bancário, ou seja, chamadas de telemarketing que vêm das operações de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado também podem ser bloqueadas aqui dentro do Não Me Perturbe. Essas são todas as empresas, né? Primeiro aqui em cima você tem as empresas de telecomunicações e depois embaixo você tem todos os bancos que aderiram a essa iniciativa. Dá para ver que realmente as maiores empresas do país estão aqui dentro. E quais são as principais medidas para desincentivar as ligações de telemarketing para quem não quer receber? Então, primeiro, você só pode realizar ligações para os números das listas dos consumidores. Então, você não pode ficar comprando listas telefônicas para fazer chamadas. Você tem que usar a lista fornecida pela própria prestadora, tá? Para os terceirizados e para os quarteirizados. Você não pode fazer ligações para quem está na lista do Não Me Perturbe. Tá? Se alguém entrou nessa lista, a partir daí ele não deve mais receber chamadas de telemarketing, nem das empresas de telecomunicações, nem do setor de bancos. E, além disso, a gente também tem um compromisso de ajustar os contratos das signatárias, né, das empresas, com as terceirizadas, para criar um desincentivo às terceirizadas. O que foi pensado aqui é um processo de não remuneração das ligações e comissões por clientes. Ou seja, se algum terceirizado estiver ligando para um cliente que esteja na lista do Não Me Perturbe, ele não será remunerado por isso. E também estabelece penalidades para essa prestadora terceirizada que normalmente faz o trabalho de telemarketing para as empresas de telecom. Então, com isso, a gente chegou já a 8,6 milhões de bloqueios no Não Me Perturbe. A gente incorpora também nessa base todos os bloqueios feitos no PROCON até hoje. Então, isso aqui é um conjunto, mais ou menos 4 milhões de bloqueios feitos no Não Me Perturbe e mais ou menos uns 4 milhões também de bloqueios feitos no PROCON. A lista do Não Me Perturbe engloba essas duas coisas e já tem hoje 8,6, o que representa aí 5,8 da quantidade de terminais existentes hoje no Brasil. Ou seja, já tem uma penetração grande em termos de bloqueio de linhas. Esse é um gráfico interessante que a gente compara o ano de 2019 com o ano de 2020. Em 2019, 48% das ligações de telemarketing vinham das operadoras de telecom, já em 2020. Tá? Então, é uma coisa que realmente teve um ganho muito grande para os usuários no setor de telecomunicações. Apenas 6% das ligações são de telemarketing de empresas de telecom. Isso aqui é só para mostrar também como é que a gente faz o controle dos ofensores. A gente tem um mecanismo de identificar quais são aquelas linhas que mais ligam para os clientes que estão no Não Me Perturbe, ou seja, não eram para estar fazendo essa ligação. A gente mapeia quem são esses ofensores e as empresas entram em contato com eles, diretamente com esses ofensores, solicitando que eles parem de usar essa linha para fazer chamadas para os clientes que estão no Não Me Perturbe. Isso é um mecanismo feito também para a gente controlar as chamadas de telemarketing também para o Não Me Perturbe. Isso aqui a gente é um plano de comunicação, a gente está divulgando o Não Me Perturbe recentemente, tanto no Instagram como no Facebook. Já temos mais de 2 milhões de impressões registradas nessas aplicações. Foi uma campanha com todo o viés do consumidor, uma campanha que fala diretamente com o consumidor e tem dado um resultado bastante interessante. E essa campanha também ela é feita pela Febraban e pelos bancos e pelas empresas de telecom também, ou seja, são várias redes sociais que são envolvidas nessa campanha e tem dado um resultado bastante legal sobre a adesão ao Não Me Perturbe. Além disso, a gente tem também uma cartilha que foi feita recentemente e a gente usa ela para divulgar o Não Me Perturbe para a população em geral. Isso também é outro mecanismo muito interessante também que a gente desenvolveu todo dentro da autorregulação. Era essa a apresentação, e agora a gente passa após essa apresentação, a gente passa para o debate com as perguntas. Certo, primeiro uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, de que maneira o ambiente de RegTex contribuiu para o desenvolvimento de práticas regulatórias mais eficientes? Andar aqui do mudo aqui.
Vamos lá. O arcabouço regulatório, Bicalho, ele, como toda a jornada regulatória, ele vem sofrendo uma transformação muito significativa nos últimos anos, e isso vai se acelerar ainda mais nos próximos anos, principalmente com a chegada do 5G, como bem colocado pela Jaqueline, né, trazendo os novos modelos de negócios, e nesse processo de transformação, é cada vez mais imprescindível que as empresas, né, se adaptem mais rapidamente possível a isso. Mas aí tem uma pergunta, né, como é que a gente faz isso, né? Essa é a grande questão. E aí eu acho que nesse contexto, eu entendo que aí entra as RegTechs, né, para ajudar as empresas em todo esse processo e na jornada regulatória, com a pegada que traz muita tecnologia embarcada, e aí, consequentemente, rapidez em suas respostas e no pronto atendimento às demandas, né, do regulador e do mercado. E aqui eu enumero algumas possíveis contribuições, tá, que elas podem realizar. Primeiro, acho que elas podem ajudar as empresas a ser menos burocracia, né, já que elas utilizam inteligência artificial na transformação digital, que possibilita, assim, também uma análise muito mais robusta e mais rápida. Na redução de erros humanos, né, nas operações, já que boa parte das atividades são realizadas com auxílios ou por meio de tecnologia. Na redução dos custos nos processos de adaptação, implementação e compliance regulatório, visto que as informações são armazenadas hoje em nuvem e não mais em servidores físicos, né? Isso também propicia mais segurança nos dados e, consequentemente, muito mais segurança. E por último, e não menos importante, na transformação das empresas como um todo, né? Principalmente sua cultura interna. A Carla comentou sobre isso, né? Acho que a cultura interna também precisa se readaptar a essa questão do desenvolvimento e das novas práticas regulatórias se tornarem mais eficientes. Vou passar a palavra para vocês. Beleza, Marcelo, valeu. Cara, eu realmente acho que as RegTechs vão ser o caminho mesmo para as empresas, né? Principalmente as empresas menores que não têm uma estrutura regulatória tão grande, para elas se manterem dentro do compliance, manterem dentro da regulamentação. Acho que essa é uma solução super interessante mesmo, que deve permear os próximos anos aí. Carlinha, você viu, a gente falou um pouco de autorregulação setorial, de tudo que a gente fez até agora. Eu queria saber de você quais são os desafios que ainda se colocam para a autorregulação setorial, principalmente no setor de telecomunicações mesmo. Então, Bicalho, inclusive neste ponto, eu também reforço essa questão da cultura, né? Eu acho que a questão da autorregulação, ela para o nosso setor, ela ainda é um movimento pioneiro, né? Apesar dos exemplos que você mesmo citou dentro do nosso setor, eu entendo que ela ainda está engatinhando, né? E nesses primeiros passos, eu entendo que uma primeira grande barreira, eu acho que é realmente essa alteração da cultura, uma cultura de aceitação e uma cultura também de construção conjunta, né? De construção de ponte de confiança entre órgão regulador, regulados e demais órgãos que também orbitam no setor, né? Como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas da União, todos os órgãos de controle, tem que, a sociedade, que em última análise é o beneficiário direto, né, da autorregulação, e assim deve ser. Então, eu entendo que a grande barreira, Bicalho, é essa. Atual é a questão da cultura. E uma segunda barreira que eu acho que depois de ultrapassada essa questão da cultura e desse resgate, né, dessa ponte de confiança entre os atores, é a concretização rápida de resultados efetivos. Eu acho que a partir do momento que esses resultados efetivos acontecem via autorregulação, essa confiança ela se autorrealimenta, né? Ela realmente dá todo um caminho, um trilhar que possibilita realmente novos voos, né? E às vezes novos voos até mais ousados, né? Porque de fato, como a própria sociedade, todos os envolvidos veem bons resultados, então entendem que este é um caminho possível, é um caminho inclusive recomendável. Entendo assim, tá, Bicalho?
Então, é isso mesmo. Carla, eu tendo a concordar integralmente com você, porque é uma questão bem grande de credibilidade, né? De tornar crível todo mundo, todos os atores envolvidos, não só a agência, mas como as próprias empresas, acreditarem que a autorregulação pode ser um caminho melhor do que uma regulação muito intrusiva. Para Jaqueline agora, uma pergunta também. Até que ponto os limites da regulação são obstáculos hoje à inovação tecnológica? Jaqueline. Michalio, obrigada pela pergunta. A inovação ela é fundamental para trazer todos os benefícios econômicos da nossa sociedade, né? Eu citei aqui o caso do 5G, estamos falando de 153 bilhões em receitas para o país até 2030. E o que é importante fazer em relação a isso? Então, precisa observar bastante esses pilares que vão endereçar os desafios. A questão das fronteiras transnacionais, né, baseado aqui na padronização em âmbito global de diversos órgãos, sejam eles internacionais, ou mesmo setor privado coordenado nessa direção. Também a questão da velocidade da inovação, que vai ser sempre superior aqui à modernização regulatória, e isso naturalmente vai demandar uma coordenação de todos os atores. E cada vez mais a integração, Carla colocou muito bem aqui a questão da cultura, acho que a gente passa por momentos em que a inovação, que sempre foi acelerada, está cada vez mais, e isso é importante que todos esses atores atuem de forma integrada. Cito aqui um exemplo de uma iniciativa que nós estamos trabalhando junto com o Telebrasil, para justamente promover esses debates em torno, especificamente do 5G, que é uma tecnologia muito inovadora aqui para o nosso país, para coordenar, para que a gente possa discutir todos os aspectos envolvidos nos diferentes atores e que a questão regulatória não seja uma barreira à inovação, mas sim um habilitador das novas tecnologias que estão trazendo esses benefícios à sociedade. Beleza, Jaque. Uma pergunta agora para o Marcelo, tá? Como o esforço de autorregulação, que a gente já mencionou, da autorregulação das operadoras, né, que está vindo diretamente do setor de telecomunicações, e o ecossistema de RegTech podem atuar em conjunto para trazer inovação ao ambiente regulatório? Legal, boa pergunta. Como eu tinha comentado anteriormente, o mercado de telecom está passando e vai passar por uma transformação, mas que isso vai trazer muita oportunidade e desafio, né? E aí, nesse sentido, estar atento aos desafios enfrentados pelo mercado e do regulador é o que inspirará as empresas a buscar mais inovação. E aí, como a Jaqueline até comentou, a inovação ela é fundamental, né, para enfrentar esses novos desafios, que fará com que as empresas do setor busquem cada vez mais parcerias para a construção de soluções que façam sentido e tenham esse potencial de transformar, né? E aí eu vejo uma grande coisa, essa aproximação com o ecossistema de startups, né, de RegTechs, que vão habilitar essa interação com novas tecnologias, avaliar diferentes novos modelos de negócio e formar até certo ponto, potenciais parcerias, né, para capturar várias destas oportunidades. E aí, nesse sentido, o ecossistema das RegTechs exerce um papel fundamental para dar essa base de sustentação a essa transformação, né, e para gerar novas alavancas de valor, seja pela otimização de processo, como pela automatização de rotinas, como geração automática de contratos, uso de inteligência artificial para análise de documento, visando a agilidade e eficiência na tomada de decisão, né? Assim, é um fato que a tecnologia e a inovação aplicada à regulação vão facilitar e acelerar os negócios e vão gerar mais inovação e mais transformações na sociedade, e nas leis e regulamentos e nas normas. Então, é isso que eu vejo e eu acho que tem que estar muito próximo, né? O ecossistema junto com as empresas e com as agências reguladoras. Obrigado, Marcelo. Carla, uma pergunta para você também. A gente viu, recentemente foi aprovado o Regulamento de Fiscalização Regulatória, que separa bastante a parte de acompanhamento, né, das obrigações e da parte de controle, né, da parte sancionatória.
em que estágio está a Anatel em relação à adoção de ferramentas digitais de coletas de dados, como plataforma de crowdsourcing, e qual a expectativa da agência de intensificar esse tipo de ferramenta, o uso desse tipo de ferramenta? Então, Bicalho, já dentro, inclusive, da perspectiva de toda a construção, né, da proposta do Regulamento Geral dos Consumidores, cada vez mais a agência vem procurado empoderar os consumidores. E a partir do momento que ferramentas de crowdsourcing, a gente consegue, de uma maneira muito eficiente, chegarmos realmente a captar toda essa experiência mais personalíssima, né, dos consumidores. Então, eu entendo que o espírito do regulamento de qualidade, ele já seguiu toda essa perspectiva, né, de ferramentas de crowdsourcing para medição tanto de qualidade, quanto também de cobertura e experiência de crowdsourcing, obtenção de dados, né, muito mais próximos à fonte. Ela traz exatamente essa inovação para todo esse processo. Ajudar muito o trabalho da agência em termos de coleta de informações. Eu acho que você ir buscar a informação diretamente na fonte, diretamente dos aparelhos, né, dos terminais de acesso, isso vai ajudar muito ao acompanhamento da fiscalização e do acompanhamento da regulação pela agência. Jaque, já se fala bastante de ferramentas de gestão dinâmica de espectro. Qual o grau de maturidade desse tipo de ferramenta e que referências poderiam ser utilizadas? E como essa gestão de espectro poderia também ser objeto da autorregulação? Como a gente poderia tratar, por exemplo, o mercado secundário e vários outros aspectos da gestão de espectro via autorregulação? Obrigada, Bicalho, pela pergunta. O que nós observamos é que esse tema ele tem sido bastante debatido já em alguns países, e aqui alguns pontos merecem destaque. Primeiro, que a gente observa que a demanda por espectro, por exemplo, com a chegada do 5G, principalmente em bandas médias, ela é crescente. Nós precisaríamos de mais espectro em bandas médias principalmente, mas não só, já que nós temos também aplicações diferentes que exigem aqui bandas baixas e altas também para complementar nas diferentes aplicações. E aí o que a gente observa em relação a essas questões de compartilhamento de espectro é que essas discussões, elas não esgotam a necessidade de espectro licenciado, naquela questão da previsibilidade nos investimentos. Mas existem alguns parâmetros aqui, e eu gostaria de destacar 3 deles que são importantes para essa análise. Primeiro, é que essa discussão deveria girar em torno de um compartilhamento voluntário, né? Ou seja, a gente tem falado bastante da questão da modernização regulatória, mas que houvesse aqui faculdade para as partes nesse sentido. O segundo ponto, quando se trata dessa discussão, que as bandas sejam harmonizadas para o serviço móvel, né? Ou seja, não teria objeto caso estivéssemos falando de um aspecto diferente. E o terceiro, e ele está muito alinhado com toda a nossa apresentação aqui, é a questão do diálogo. Porque o que nós observamos, falando aqui de frameworks, desenhos regulatórios, e não só para este tema, é que podemos ter modelos de diversos países, mas é importante que esses modelos, eles sejam observados e ajustados para a realidade local, considerando os atores envolvidos, o momento das tecnologias no país e também, claro, as tomadas de decisões que já foram feitas nesse sentido. Com isso, a gente traz previsibilidade e a segurança jurídica, que são muito relevantes aqui para continuar trazendo cada vez mais investimentos e desenvolvimento econômico para o país. Excelente, muito obrigado pela resposta. Vou voltar para a Carla, que ela deixou alguns pontinhos em aberto aí. Eu vou voltar para ela para perguntar como estão os esforços de adoção de prática de regulação responsiva e fiscalização regulatória pela Anatel. A gente sabe que o regulamento foi recentemente publicado, que implementa a regulação responsiva no setor,
e como isso está sendo ajustado aos limites da legislação de controle existente hoje. E, para finalizar, assim, para completar essa pergunta, porque você já tinha até mencionado o RGC, como a proposta do RGC pode se tornar mais responsiva e deixar alguns aspectos consumeristas para a autorregulação? São 3 perguntas em uma agora, no atacado. No atacado. Vamos lá. Em que momento estamos na parte da implementação da fiscalização regulatória, né? Temos agora o regulamento aprovado, era um regulamento, né, bastante aguardado por toda a agência, acho que pelo setor também, e não obstante já estarmos, né, mesmo antes da edição do regulamento, né, experimentando todos os mecanismos, né, voltados para a fiscalização regulatória, a gente teve, então, com o regulamento a formalização, que também é muito importante em termos de segurança jurídica para a agência e para o setor. Neste momento, nós estamos, né, e aí são muitos esforços, porque há uma coordenação via superintendência executiva, mais uma participação intensa de todas as áreas finalísticas da agência, né, nessa etapa agora de construção da metodologia de priorização dos temas de fiscalização regulatória. Particularmente, eu entendo que esse exercício, né, da priorização dessas temáticas, ele é um dos grandes marcos dessa regulamentação, porque ele traz dentro dele exatamente esse espírito de otimizar esforços, né? Entendo que num segundo momento, né, e aí talvez já, Marcelo, com esse auxílio das RegTechs, por que não, né, pretendemos e vislumbramos a possibilidade de trabalhar com as questões metodológicas muito fundamentadas em gestão de riscos, com alarmes, exatamente para trabalharmos muito intensamente no acompanhamento das temáticas que, de fato, são as mais pujantes para a sociedade e que, de forma responsiva, podem ser tratadas com o setor e ter uma resposta muito rápida e eficiente. Então, neste momento, estamos com todos os esforços na construção da metodologia de priorização dessas temáticas. E como é que a gente enxerga a prática, a implementação, né, de todos esses mecanismos de fiscalização regulatória no Regulamento Geral de Consumidor? Da mesma forma com que todos os regulamentos, sabe, Cálio? Assim, tivemos e estamos, né, nesse debate interno bastante intenso e entendemos que toda a teoria da regulação responsiva, da regulação por incentivos, ela perpassa toda e qualquer temática de acompanhamento da agência, e nesse sentido não poderia estar de fora todas as temáticas que envolvem, né, o Regulamento Geral do Consumidor. Elas têm que estar aí como um norte, e esse norte, dentro de toda a teoria, além de toda, né, a pirâmide de responsividade que é construída, esse exercício, né, e aí eu retomo toda aquela ponte de confiança, todo aquele exercício de troca do setor regulado. A partir do momento que a gente identifica como órgão regulador, diante desses alarmes e diante de vários inputs, né, que nós temos no acompanhamento das temáticas, que aquela temática é uma temática que merece uma dedicação maior por parte da agência, essa provocação tem que ser feita para o setor regulado. E a partir dessa resposta a essa provocação é que então a gente vai exercitar todos aqueles mecanismos preventivos, né, e de diálogo, de educação para o consumo, que é particular da regulação responsiva, e quiçá num segundo momento, a partir exatamente do nível de responsividade deste diálogo, entraremos então nas medidas de controle, que mesmo, né, não, já extrapolando todo esse caminhar de acompanhamento, elas também, dentro do regulamento, tiveram todo um olhar especial também de incentivo, né, no sentido de resguardar e considerar todo aquele caminho e todo o nível de responsividade que foi atribuído pelo setor
também na parte de controle. Não sei se consegui responder todas as perguntas, Bicalho, mas se não, você pode me provocar novamente. O que eu acho só que merece uma avaliação de vocês a gente sabe que alguns regulamentos da agência, principalmente o regulamento de qualidade, o regulamento de numeração, o regulamento de cibersegurança, eles priorizam o acompanhamento, ou seja, você não tem um mecanismo de sanções automáticas, né? Você primeiro tem a determinação e tem a oportunidade da empresa resolver aquele problema, resolver aquela questão, e se não for resolvido, aí sim você entra com a parte de controle. Esse é o espírito da regulação responsiva. Então, a expectativa que existe é de que isso também seja implementado no Regulamento Geral de Consumidores, esse mesmo mecanismo também que permita que não seja simplesmente um descumprimento direto para um modelo de sanções direto. A gente tem uma oportunidade, as prestadoras têm uma oportunidade de resolver o problema, porque, no final das contas, elas são as únicas capacitadas para resolver os problemas. Não é nem a agência, nem a sociedade civil, nem ninguém. Só quem pode resolver os problemas são as próprias prestadoras. E isso depende muito dessa regulação responsiva estar colocada dentro de todos os regulamentos da agência. Mas eu acho que você já abordou direitinho isso aí também. Beleza. Vamos avançar aqui para mais algumas perguntas agora. Marcelo, as informações e sistemas do ambiente regulatório brasileiro estão prontos para se integrarem com as novas plataformas desenvolvidas pelas RegTechs? Como funcionaria essa integração? Então, Bicalho, eu acho que está propício, tá? Mas a gente não tem uma resposta ainda clara para esse tipo de questão. Tá? O que eu posso comentar é que tanto as empresas como as agências reguladoras estão se preparando, né, para isso, e algumas já vêm utilizando essas startups para ajudá-las, suportá-las com informações, dados e tudo mais. Né? Eu acho que é um caminho, para mim, sem volta, mas que requer, e aí, novamente, eu acho que eu falei isso, a Carla vem falando isso, a Jaqueline também falou isso, um aculturamento das empresas nesse processo. Não é um negócio simples, não é fácil, mas ele precisa se tornar uma coisa enraizada dentro das empresas e dentro das agências. Por isso que, assim, eu acho que eu vejo uma grande oportunidade. Eu entendo que nos próximos anos a gente pode, sim, ter um unicórnio brasileiro para a RegTech e para a GovTech. Por que não? Quem sabe isso acontece nos próximos anos. Não, beleza, Marcelo. Eu acho que a gente deve começar a olhar essas RegTechs com mais carinho, mais cuidado, porque acho que o processo de regulação, de acompanhamento e tudo é bastante complexo, né, na agência e num setor onde você tem ainda uma quantidade grande de resoluções. Então, acho que essas RegTechs realmente vão acabar ajudando muito em todo esse processo. Jaqueline, quais as principais preocupações e desafios hoje para a adoção de ferramentas de tecnologias digitais e acompanhamento do mercado, fiscalização e regulação? Obrigada, Bicalho. Nós chamamos esse desafio de jornada digital. A pandemia mostrou para todos nós a importância e os ganhos da digitalização. Observamos, por exemplo, que nos primeiros 5 meses da pandemia, alguns setores, como educação, cresceram que era esperado em 10 anos, e isso criou uma urgência para todos nós, pessoas físicas e vários setores de empresas, na busca pela digitalização, que inclui também essa questão da eficiência, que o Marcelo trouxe muito bem alguns exemplos, e as empresas têm se preparado para cada vez mais utilizar esses mecanismos que vão trazer eficiência para o setor, né, e conseguir também manter a sua competitividade. Aqui, para usar o exemplo do 5G, a gente estima que cerca de 25% de aumento de produtividade é oriundo aqui da tecnologia, mas é uma jornada, né? A gente está falando de várias aplicações que podem perpassar diferentes usos da tecnologia, e as empresas, é importante que todos os segmentos estejam preparados, por isso que nós aqui da Ericsson temos trabalhado junto com os nossos clientes e também com os clientes dos nossos clientes nessa direção,
porque a velocidade da inovação é muito grande e é importante que haja esse diálogo, esse trabalho conjunto de todos os atores envolvidos para a gente conseguir os benefícios do desenvolvimento. Beleza, Jaque. Uma última pergunta para a Carla. Carla, com a modernização das ferramentas regulatórias e simplificação dos processos, é possível fazer um acompanhamento mais próximo da atuação das pequenas prestadoras, são mais de 10 mil outorgas de SCN, considerando que existe hoje uma carência de informações no mercado atendido por essas empresas. Como fazer para obter informação dessas empresas de forma mais confiável, para que também as políticas públicas possam ser melhores, mais assertivas? Excelente pergunta, Bicalho. E eu entendo que, vamos lá, eu acho que, claro que a tecnologia, né, todas as possibilidades que podem vir das regtechs, elas são, certamente serão catalisadoras, né, dessa comunicação mais transparente com as pequenas empresas, as pequenas prestadoras, mas eu acho que todo um movimento construído pela agência de acolhimento também e de melhor recepção, né, dessa atuação das pequenas prestadoras, ela criou e vem intensificando esse ambiente mais propício de troca de informações entre as pequenas prestadoras e o órgão regulador. O que a gente, há muito pouco tempo, percebia é que existia um grande temor dessas pequenas prestadoras em compartilhar esses dados com a agência, né? Exatamente com o receio, né, de que via um acompanhamento já se viria um sancionamento. E o nosso grande objetivo, né, não é esse, né? O nosso grande objetivo é entender melhor o mercado, entender melhor o setor, para exatamente termos uma regulação cada vez mais assertiva, né? Especialmente na construção de políticas públicas de conectividade, né? Cada vez mais, e até já pensando, né, nesse futuro que já bate a nossa porta, que já não é futuro mais, já é nosso presente, como Jaqueline colocou, não mais de telecomunicações, mas de conectividade, cada vez mais a nossa malha de infraestrutura tem que ser advinda de parcerias, né? A gente tem que otimizar essa utilização de infraestrutura, especialmente agora com a vinda do 5G, que essas infraestruturas elas serão ainda mais numerosas e ainda mais necessárias para se aumentar a qualidade e a quantidade dessa conectividade. Essa parceria com as pequenas prestadoras, elas se tornam ainda mais imprescindíveis, e a gente vem percebendo cada vez mais o aumento também da presença das pequenas prestadoras e da relevância delas na conectividade, né? O Brasil com essas dimensões, né, continentais, a gente verifica que sem realmente a atuação significativa dessas pequenas prestadoras e da parceria com elas, a gente não conseguiria obter essa dimensão de conectividade que hoje a gente tem, né? Então, eu entendo que cada vez mais essa comunicação, e eu nem digo acompanhamento, porque exatamente essa comunicação e essa transparência de dados entre a agência e prestadoras de grande, pequeno, médio porte, ela se torna cada vez mais imprescindível para uma atuação regulatória mais assertiva, né, e mais eficiente. Beleza, Carlinha, obrigado pela resposta. Tem uma pergunta final aqui, uma pergunta que eu gostaria primeiro de dirigi-la a mim mesmo, e que eu mesmo respondesse, e depois eu queria ver a percepção de todos vocês sobre essa pergunta. A pergunta bastante simples. Quais são os próximos passos do esforço de autorregulação setorial? A gente viu o SART, a gente viu a quantidade de normativos que foram desenvolvidos dentro do SART, mas é importante a gente saber quais são os próximos passos. Eu acho que primeiro tem uma questão de credibilidade mesmo, de acreditar
acreditar que esse modelo pode dar certo, que esse modelo pode ser implementado e trazer benefícios para todos. Para isso, a gente precisa implementar os normativos, a gente ainda tem alguma dificuldade de convencer também as próprias empresas a implementarem os normativos, a gente desenvolve as regras. Primeiro, a gente teve uma dificuldade enorme para desenvolver regras, porque as empresas estão acostumadas a seguir regras, não a desenvolver regras. Então, a gente teve uma dificuldade grande nesse processo, mas o que a gente espera é que nos próximos meses, nos próximos anos, a gente consiga realmente trazer mais credibilidade, melhores resultados da autorregulação, e com isso a gente consiga expandir isso para outros setores e outros segmentos, além dos segmentos consumeristas. A gente poder, por exemplo, expandir isso para a gestão de espectro, que parece bastante interessante também, e a gente conseguir, com isso, ter uma autorregulação tão sólida quanto a que existe hoje no setor bancário, por meio da FEBRABAN. Agora, eu queria ouvir vocês aí, na ordem que vocês quiserem aí, falando um pouco disso. Quais são os próximos passos? O que a gente faz daqui para frente? Pode ser, Marcelo, vai lá. Eu acho que esse é o caminho, né, Bicalho? A autorregulação é o caminho mais viável para isso. Acho que vocês fizeram uma bela de uma implementação junto com o SAR. E eu entendo que utilizar outras ferramentas também, né, como Sandbox, eu acho que a Carla trouxe isso via consulta pública, também é outra ferramenta que pode ser utilizada, porque novos modelos de negócio vão surgir com o 5G, né, então isso vai ter que estar sendo encabeçado pela própria agência, até para poder testar o modelo, e aí sim, se tiver que regulamentar, regulamento, senão vamos deixar acontecer o problema para depois fazer a regulamentação. Eu acho que é muito nesse sentido, deixa o mercado se autorregular e aí sim dar as doses que sejam compatíveis com o que deve ser feito, né? Acho que é muito esse caminho, eu gosto muito do caminho da autorregulação, desde que tenha credibilidade, transparência, né, as empresas possam fazer isso da maneira mais correta e de uma progressão muito boa para todo mundo, né? Que seja bom para todo mundo, acho que esse é o sentido bom da palavra. Acho que é muito nessa linha. Tá? Beleza. E é importante a gente ter a noção também de que a autorregulação não significa ausência total de enforcement. Pelo contrário, a autorregulação ela tem já mecanismos de enforcement embutidos dentro dela, de transparência e enforcement, que podem ser empregados também no caso de descumprimento ou alguma dificuldade de seguir as regras, as próprias regras impostas pelas empresas. Tá? Então, a gente tem também esses mecanismos a gente já tem casos até de empresas que foram, das quais a gente teve que fazer um acompanhamento mais próximo para poder melhorar os indicadores de acompanhamento, foi tanto no caso do telemarketing quanto dos outros normativos. Vamos ouvir agora a Jaque sobre esse. Bom, mudança de paradigma exige diálogo entre os atores envolvidos, né? Para que isso aconteça da melhor forma possível. Nesse sentido, nós elogiamos aqui o formato de consultas públicas que vem sendo constantemente adotado pela Anatel, por exemplo. Mas, além disso, a previsibilidade é fundamental, porque as empresas realizam investimentos e é importante que, além desse diálogo, exista aqui um tempo de adaptação, uma previsibilidade em relação ao que será adotado, quando será adotado, para que o sistema se ajuste da melhor maneira possível para todos. Obrigado, beleza. Obrigado pela resposta. Carla, quais são os próximos passos? Qual é a expectativa que a agência tem em relação aos próximos passos? Bicalho, eu acho que a agência aposta na autorregulação. Eu acho que essa parceria, né, essa parceria transparente, esse diálogo constante, ele sempre é muito bem-vindo. Eu entendo que tem algumas ferramentas, né, que a gente tem que aperfeiçoar. Eu acho que na questão da autorregulação, a proatividade, ela tem que existir da parte do setor. Acho que meu sonho dourado como reguladora, né, seria, antes do problema vir à tona, as empresas já virem com a autorregulação e já a solução já quase pronta.
Entendo que esse é o sonho dourado, inclusive, do próprio regulador. O objetivo, independentemente, acho que a autorregulação é uma proatividade específica dos regulados, mas ela tem o mesmo objetivo da agência, que é atingir a melhoria do serviço, a melhoria da prestação do serviço. Então, é por isso que eu não vejo um discurso dissonante no sentido da agência ser favorável à autorregulação, muito ao contrário. Seja qual for o mecanismo, se a gente conseguir atingir o objetivo maior, que é exatamente esse, a qualidade do serviço, da prestação do serviço, excelente, excepcional. Entendo que um próximo passo, que eu acho que eu não digo nem que é próximo, acho que ele tem que ser perseguido em toda o caminhar da autorregulação, é a comunicação transparente. Até mais do que comunicação, a divulgação transparente. Para conseguirmos, né, inclusive, o convencimento de todos os envolvidos, a gente tem que, de fato, divulgar as ações para que elas tenham uma efetiva realização. Né? Então, é o que sempre dialogamos, a questão até do próprio Não Me Perturbe, né? Ainda precisa de uma divulgação mais intensiva. Eu sei que vocês estão tendo todos os esforços nesse sentido, mas quem melhor do que as prestadoras de telecomunicações que têm uma dimensão, né, quantitativa, né, de toda a população brasileira, praticamente de toda a população brasileira, essa comunicação ela vai chegar. Né? Se ela vier, né, dentro desse objetivo de conseguir divulgar, de ter essa divulgação, amealhar esse patrocínio da sociedade dessas medidas, eu entendo que esse é um passo que deve ser sempre perseguido, estar sempre nos projetos, né, presentes e futuros de autorregulação. Obrigado, Carlinhos. Só como informação mesmo, as empresas que participam do Não Me Perturbe, essa semana começaram também a divulgar nas suas próprias redes sociais, começaram a divulgar também o Não Me Perturbe, e toda a campanha do Não Me Perturbe agora também está nas redes sociais das próprias prestadoras, o que traz um alcance muito maior para a ferramenta. Bom, a gente está chegando ao final, eu vou pedir para vocês falarem só as últimas palavras aqui, enquanto a gente termina, para a gente poder começar a encaminhar para o final desse webinar. Então, vamos lá, Marcelo, últimas palavras aí, por favor. Só agradecer, né, a oportunidade de participar com vocês desse belíssimo debate que a gente teve sobre autorregulação, regtechs, inovação. Acho que é um tema super relevante que a gente precisa trazer mais à tona, trazer mais as regtechs para dentro do jogo, porque elas estão acontecendo e a gente precisa trabalhar junto com elas. Tá? E como eu comentei anteriormente, eu acho que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente tem a nossa própria unicórnio de regtech e govtech para que tenha eficiência na gestão, não só das operadoras, mas também das agências reguladoras. Nesse sentido. Obrigado. Joia, Marcelo. Obrigadão. Jaqueline, seus comentários finais. Obrigada. Também do meu lado, reforçar apenas a importância de termos a modernização regulatória não como um desafio, mas como um habilitador para que a gente consiga atingir todos os benefícios que a inovação nos traz, e para isso fundamental o diálogo, a atuação, o trabalho conjunto entre todos. Para isso a Ericsson tem atuado aqui em conjunto com os nossos clientes, sociedade, todos os atores envolvidos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de debate nesse painel. Obrigado a você, Jaqueline. Carlinha. Bom, gostaria de agradecer novamente o convite, a participação, né, o prazer de ter aqui conosco nesse debate à tarde, né, Marcelo, Jaqueline, você, Bicalho, nesse importante debate, especialmente nessa semana, como Jaqueline colocou, né, que foi aprovado então e já divulgado o edital do 5G, certamente, né, com todas as potencialidades que o 5G trará,
seremos ainda mais desafiados, viu, Jaqueline? Desafiados, mas no bom sentido, de exatamente sermos catalisadores da utilização cada vez mais da tecnologia a nosso favor. E como recado final, eu gostaria, inclusive, de reforçar que a Anatel sempre permanece com esse espírito colaborador e de diálogo muito aberto com todos do setor, né, com as regtechs, e sempre tendo um papel e uma postura bastante aberta para as inovações, né, sempre tentando, de forma tanto normativa, né, quanto regulatória, incentivar novos modelos, né, ser incentivador dos novos modelos e não entrave para essas inovações no setor. Obrigada, Bicalho. Obrigado, Carla. Valeu. Acho que foi bastante boa a conversa aqui hoje. Acho que essa questão das regtechs é realmente uma grande oportunidade para a gente trabalhar e facilitar o trabalho, então, não só do regulador, mas principalmente também das empresas, para fazer o acompanhamento e o monitoramento de toda a regulamentação. Acho que uma super ideia. Eu acho que a gente vai ainda ver esse tema aí mais aprofundado nos próximos anos. A questão da inovação, acho que é fundamental também, foi super bem trazido pela Jaque aí também. Acho que a gente não vai conseguir evoluir muito, principalmente em inovação, se a gente não der espaço realmente para sandbox regulatório, espaço para a criação de regulação menos intrusiva. Tá? E a Carla, agradecer ela por tudo que ela já tem feito em relação ao apoio e ao suporte à autorregulação, que é uma questão realmente agora de mudança de mindset, a mudança do jeito de pensar, e não é só da Anatel, é o jeito de pensar das operadoras também, que tem que entender que estão com uma oportunidade na mão de desenvolver uma forma nova e diferente, mais efetiva até, de regulação. Era isso, gente. Queria agradecer a todos vocês pela participação e a toda a audiência também desse webinar. Muito obrigado.